estava olhando com os olhos da fé e a meditar no meu coração, eu vi uma cruz sendo carregada e um homem cansado a cair no chão, e uma multidão que eu acompanhava trazia martelo e cravo nas mãos, mas não vi ninguém que pudesse livrar aquele inocente da condenação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava eram malfeitores, só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota em sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, todos perdoava em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido essa salvação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores, só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores, só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Oh
guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora aqui nós vamos lembrar o que o profeta diz na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 97. Quando Satanás vem tentar-nos, devemos lhe resistir com a fé perfeita baseada na palavra perfeita, assim como fez Jesus Cristo. A palavra de Deus é perfeita. Devemos ter fé perfeita na palavra perfeita e assim resistir a Satanás. Satanás, lá no Éden, ele citou toda a Bíblia para Eva, em poucas palavras. Ele citou toda a palavra de Deus. E depois, no monte da tentação, ele voltou a citar a Bíblia. A questão de conhecer a Bíblia, ninguém conhece mais do que o diabo, do que Satanás. Mas, por outro lado, o Filho de Deus também conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus. E às vezes uma pequena porção das Escrituras se torna em toda a Bíblia para o Filho de Deus. Ela representa toda a Escritura para ele. Como o profeta disse, que o pequeno bocado que a viúva tinha, ali, o pouquinho que ela tinha, representava tudo para ela. Agora, Satanás citou as Escrituras sem a vindicação de Deus, sem a vindicação do autor, sem a vivificação do Espírito Santo. Jesus citou as Escrituras com a vivificação do Espírito Santo. Isso é que faz a diferença, a perfeita diferença. Como o irmão Green disse no poder profético do ministério do irmão Branham, ele disse assim: o irmão Branham fez funcionar este versículo. Citando um versículo, citando outro, ele disse: o irmão Branham fez funcionar este versículo. Quer dizer, o Espírito Santo vivificou aquelas Escrituras na vida, na boca do profeta, do irmão Branham. A pessoa pode citar toda a Bíblia de cor, não tem valor nenhum se o Espírito Santo não vivificar aquilo. Mas então nós já sabemos, em síntese, qual é a palavra que resiste a Satanás, qual é a Escritura, qual a fé perfeita que resiste a Satanás. Agora, nós devemos lembrar para os irmãos uma coisa profunda que nós aprendemos, é que o mais importante para nós, enquanto estamos nessa dimensão, é sermos guardados na hora da tentação, na hora da prova, na hora em que Satanás lança a mão de todos os dardos. É que nós precisamos de ser bem-aventurados, então, sermos guardados naquele instante. Por isso, a oração do Pai Nosso, quando ela não é feita como uma coisa decorada, ela responde, ela compreende a oração da igreja, de todo verdadeiro cristão. Mas veja só: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que isso está compreendendo tudo na vida cristã. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, ele pegou e ensinou exatamente isso. E ali compreende tudo na vida cristã. E livra-nos da tentação. Quer dizer, não é que impeça. Livrar-nos da tentação não quer dizer nós ficarmos longe dela, ou ela longe de nós, nunca sermos tentados. Quer dizer, livra-nos de cairmos quando formos tentados. Livra-nos de sermos engodados, enganados, sermos atraídos quando ela nos sobrevier, não é? Então você já compreende tudo, porque na labuta diária nós estamos enfrentando a mesma coisa que o profeta enfrentou de uma maneira avisada pelo anjo. Ninguém precisa de um anjo aparecer para ele hoje, porque todas as manifestações que o irmão Branham recebeu da parte de Deus, elas são também para a noiva, para aqueles que creram na sua mensagem. O anjo apareceu para ele e disse para ele se guardar da fama, do dinheiro e da mulher. Agora, isto abrange também todo o campo da vida. Não quer dizer somente um pastor, um ministro, somente um homem, também a mulher. Isto é o mesmo que o anjo tivesse aparecido para você e lhe recomendado isso. Em todas as outras aparições dele, nós estamos. Quando o Senhor disse para ele, nunca fumes. Por que Deus descer para uma criança de 7 anos e dizer, nunca fumes, nem bebas? Com razão, ele chegou lá na Suíça, enquanto eles bebem vinho, ele tomou água até destilada, carregava uma vasilhazinha para o restaurante, para não beber vinho. Há cristãos bebendo uísque, tomando cerveja e bebendo vinho, porque Paulo recomendou a Timóteo que não bebesse mais água pura, mas pusesse vinho na água. Quer dizer, ninguém quer fazer isso como remédio. O irmão Branham não. O Senhor disse para ele para não fumar e não beber, e nem manchar o seu corpo. O dia que nós temos uma experiência com Deus, ou mesmo a criança, como ele tinha 7 anos de idade, quando o Senhor lhe falou, o dia que a pessoa recebe de fato o encontro com Deus para a sua salvação, aquilo passa a soar em sua alma, como a voz de Deus. Daquele dia em diante o Senhor está falando para ele a mesma coisa. Nunca fumes, nem bebas, nem manche o teu corpo. Agora, ele foi tentado muitas vezes a fumar, a beber, e foi até chamado por seu próprio pai de marica. Veja o quanto aquele rapaz não passou a sofrer para ter uma vida completamente recluída e reservada para Deus. Mas do dia que nós temos um encontro com Deus para a nossa salvação, daquele dia em diante nós temos aquela voz também. Você pensa, Deus aparecesse para mim num redemoinho. Não precisa disso não. Ele está revelado em sua palavra, e tudo o que ele disse para o profeta, ele disse para nós. Mas eu quero entrar diretamente nisto aqui, lembrando mais uma vez, de que a grande bem-aventurança do crente está em ser guardado na hora da tentação. Porque quantas pessoas dizem assim, sim, se o Senhor não tivesse me guardado, onde estaria nesta hora? Quantas vezes eu tenho agradecido a Deus por ter sido guardado de um laço. Eu vejo o que teria acontecido comigo se eu tivesse dado lugar, ou tivesse aproveitado aquela oportunidade, tivesse ido naquela viagem, não tivesse atendido o meu coração.
ou tivesse feito aquele negócio, ou tivesse dado lugar à carne mais um pouquinho apenas. Então, quando passa, você agradece a Deus, porque Ele te livrou de cair naquela tentação. Ele te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quer dizer, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, vamos fixar isso aqui, que grande bem-aventurança é sermos guardados na tentação. Por isso, o verdadeiro cristão, como uma esposa verdadeira, a esposa de Cristo, que é a verdadeira igreja, como uma verdadeira esposa, não se expõe a uma tentação. O irmão Branham chegou a dizer que Betseba não tinha nada que tomar banho num lugar que tinha possibilidade de alguém vê-la tomando banho. Daquela maneira, como se estivesse fechada dentro de um banheiro, ela tomando banho ali à vontade. Ele disse que ela não podia ter feito aquilo. E de fato ela não deveria ter feito. Veja só, se Davi tivesse sido guardado daquela tentação, tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vejamos, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós. Esperar pelo cumprimento desta palavra requer paciência, assim como aconteceu no caso de Abraão. Agora, eu não preciso gritar, pular e bater no púlpito e dar toda a minha força dos pulmões para a igreja receber uma sacudida e cair em si a respeito do que o profeta está dizendo, da importância disto aqui. Vejam, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós. Isso seria um choque para o crente. Aí está a atenuante do Espírito, a sobressalência da coisa, a gravidade, a importância do assunto. O Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós. Porque Deus, não tendo outra coisa melhor, Ele não tinha outra coisa melhor para nos dar do que a sua palavra. Um rapaz não tem outra coisa melhor para dar para a moça, a não ser a sua palavra. Mas há uma advertência do Espírito, que é a seguinte: esperar pelo cumprimento desta palavra requer paciência, assim como aconteceu no caso de Abraão. Porque muitos se desesperam e suas atitudes, seus passos querem dizer assim: Deus não cumpriu a sua promessa para comigo. Embora não abram as bocas para dizerem assim, mas suas decisões, seus atos, seus passos dizem assim: Deus não cumpriu a sua promessa para comigo. Mas acontece o seguinte, que Deus cumpre a sua promessa no seu devido tempo que Ele prevê. Ele disse: uma virgem conceberá, e Isaías não disse quando. O profeta diz assim que quantas moças esperaram ser aquela virgem, e muitos quantos esperaram, e até que o velho Isaías desapareceu, aquela geração passou e nada aconteceu. E se fosse somente aquela geração? Mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, 7, quase 8 gerações. Isto é, contando de 100 anos, geração de 100 anos, mas a geração bíblica seria de 40 anos. Quantas gerações passaram? Para 720 anos, para cumprir o que ele disse naquele instante. Então está aqui uma grande coisa, que eu já disse que eu não preciso gritar. Esperar pelo cumprimento desta palavra requer paciência, assim como aconteceu no caso de Abraão. E eu acrescento, assim como aconteceu no caso de Noé.
assim como aconteceu no caso de Moisés, assim como aconteceu em todos os casos. Irmãos, para aqueles crentes das eras passadas, parece que, pela razão, Deus falhou com eles, a ponto dos críticos, dos ateus, escreverem coisas absurdas contra Deus. Mas por quê? Eles são cegos. Mas vamos adiante. Ele esperou, Abraão, ele esperou como vendo aquele que é invisível. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, a nossa atenção. É que uma das tentações, quer dizer, a principal tentação neste caso aqui, é a pessoa não ter paciência para esperar na palavra do Senhor. Então ele disse que alguém ajeita uma coisa, por isso nós temos esse mundo de doutrinas hoje dentro da mensagem. Grupos espalhados por todos os lugares, países, e coisas absurdas acontecendo mesmo, tonterias, a ponto de Cristo já estar na terra num homem. E dizer que já estamos no milênio. Veja o que é isso. Isso é falta de paciência revelada. Isso é falta da revelação. Simeão era revelado, esperou. Ana, a profetisa, era revelada, embora sendo cega, mas enxergava isso. Agora, ele esperou como vendo aquele que é invisível. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nunca, nunca, nunca você poderia receber tudo que Deus tem para você nesta vida, nesta dimensão. Não tem jeito. O que Ele tem para o crente não cabe nessa dimensão. Essa dimensão não comporta. Ele poderia fazer da sua igreja uma super igreja hoje, super homens, super mulheres, como Ele fará. Seres imortais, em que você não vai depender de nenhuma circunstância que te prenderia a um sofrimento, a uma angústia, a uma decepção, a um sofrimento. O que Deus tem para a igreja, completar a sua felicidade, o seu gozo, como Jesus Cristo fala em São João 17, na sua oração, não comporta nesta dimensão. Essa dimensão não suporta, não aguenta, não comporta, não cabe. Então você será um crente que nunca se escandalizará e sempre terá fé e paciência na promessa de Deus. Sob todas as dificuldades, escândalos e contradições, você seguirá à frente, porque você sabe disso, você conhece isto por dentro. Ele esperou como vendo aquele que é invisível. Ele foi paciente e assim a palavra finalmente foi cumprida. Eu achei interessante, estranhei até de princípio o irmão Brana falar naquele degrau da paciência que Noé teve paciência com Deus. Você não acha isso interessante? Ora, quem é o homem para ter paciência com Deus? Deus é que tem paciência com o homem. Pelo contrário, né? Como poderia dizer ter paciência com Deus? Ele disse assim: Noé teve paciência com Deus. Isso quer dizer, ele esperou, crendo que o que Deus houvera lhe falado se cumpriria no tempo próprio. Esta foi a sua paciência. Este é o modo pelo qual Deus ensina paciência a seu povo. Pois se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, no mesmo instante que vocês orassem, vocês nunca aprenderiam a paciência, mas se tornariam ainda mais impacientes com a vida, mais exigentes. Deixem-me mostrar-lhes esta verdade ainda mais claramente. Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando foi tentado, ofereceu a Isaque. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu
o unigênito. Eis aí. Abraão foi tentado depois que recebeu a palavra da promessa. Antes ele teria uma vida normal, apenas chegaria a um fim normal. Mesmo como um justo, como um homem que cria em Deus. Mas quando lhe veio tal promessa esta que ele não estava atrás dela de uma maneira pela razão, pela lógica, e buscando aquilo e importunando a Deus para ouvir de Deus aquilo. Não, ele não estava assim. Você vê que nenhum homem na Bíblia que foi chamado por Deus estava importunando a Deus para receber aquela chamada. Nenhum homem estava importunando a Deus para receber aquela promessa. Mas ele estava quieto ali, já apaziguado, e sabe, ele havia pensado assim: bom, aqui eu completo os meus dias. Tenho um bom sogro, dou muito bem com meu sogro, vou cuidar do seu gado e ficar por aqui mesmo. Estou em paz, estou descansado, gosto muito. E sua cabeça descansou bastante, porque ele foi esquecendo as coisas que aprendeu no Egito, a ciência egípcia, e foi desincompatibilizando a mente. E quando ele estava virando assim já um matuto mesmo, um matuto já de 40 anos no mato, e que já não sabia mais aquelas coisas, então um dia lá ele viu um fogo queimando ali, uma sarça ardente ali, e aquilo lhe chamou a atenção, e o que era? Era Deus, para lhe falar. E fazer dele aquilo que ele mesmo disse: eu não tenho condição, eu sou gado, eu não tenho condição nem de falar direito aqui com a minha mulher, eu sou um gago, eu sou um duro de língua aqui, ó. Mas o que aconteceu? Era ele, e Deus estava falando com ele. Assim foi com Abraão. E você vê que assim que Deus veio a Moisés, a coisa acabou, o comodismo dele, acabou o descanso dele, acabou a vidinha pacata, gostosa, de estar nos matos, de estar só em contato com a natureza, se era um caçador lá nas horas vagas, caçando, pescando. Acabou toda a vida descansada do homem, e começou agora uma aflição terrível. Abraão foi tentado depois que recebeu a palavra da promessa. Quem é? Quem é tentado é quem tem a promessa. Quem é tentado é filho de Deus. E se o diabo foi tentar a Caifás, ele devia ter ido tentar a Anás e provocar um escândalo na lei. Veja se ele foi tentar a Pilatos ou a Herodes. Ele não tinha nada. Herodes queria viver até com a cunhada dele, não teve problema nenhum. Mas ele foi tentar ao Filho de Deus a sair do seu lugar. Você tem a promessa de Deus. É por isso que você é tentada. O diabo não tem nada de derrubar quem está caído. Ele tem que derrubar quem está de pé. Ele não tem nada que tentar quem está amparado por ele próprio, vivendo de seus sucos, as suas maneiras. Ele tem que tentar a quem tem recebido a promessa. Agora, qual é o sinal? O sinal que salvou a casa do diabo foi o sangue do Cordeiro, foi a vida do Cordeiro. Então Abraão estava ali bem acomodado, e sua vida chegaria em um fim normal, natural, como qualquer outro patriarca. Está bem, morreu, teve muitos dias de vida e deixou a filhos e filhas, etc. Poderia acontecer isto. Mas quando ele recebeu a palavra da promessa, a coisa dificultou. Antes, se você não tivesse recebido a mensagem, sua vida podia estar difícil, na verdade, mas por outro prisma, por outras coisas. A minha vida podia estar sob pressões, não resta dúvida. Por isso, irmãos, a gente tem que ser agradecido a Deus. Eu estava pensando nisso. Senhor, eu te agradeço por esse profeta que eu conheci na minha vida. Que coisas! Onde estaríamos nós hoje? Na fama, no progresso? Sim, perfeitamente, está certo disso. Você tem que saber que Deus te salvou foi do pior. O pior não é
Se Deus não tivesse cruzado meu caminho, eu fosse um simples carpinteiro. Se Deus não tivesse me cruzado o caminho, eu fosse um carroceiro. Eu fosse um pedreiro, não. Se Deus não tivesse cruzado o meu caminho, possivelmente eu iria até governador desse estado. Eu iria para a Câmara Federal. E você pensa, se Deus não tivesse cruzado seu caminho, não pense que você ia ser um carroceiro. Estaria até muito bem. Mas aqui está. Eis aí, Abraão foi tentado depois que recebeu a palavra da promessa. Mas, gente, eu creio que aqui eu posso dizer amém e terminar a reunião. Vocês compreenderam tudo. Isso aqui resume o assunto, como diz, faz o pacote espiritual do momento, do dia, né? Por quê? Se você não tivesse recebido esta mensagem, você não teria nada por que resistir o mundo. Você não teria motivo nenhum para se vestir honestamente. Você não teria nenhum dever de qualquer outra coisa mais para ser um crente. Agora você tem por quê ser tentado. A maioria pensa que logo que oramos em nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, que não poderia haver uma tentação. Mas aqui é dito que Abraão foi tentado depois que ele recebeu a promessa. Isto é exatamente correto segundo o salmista, referindo-se a José. Salmo 105, versículo 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Deus nos deu promessas excessivamente grandes e preciosas. Ele tem prometido cumpri-las. Ele o fará. Mas do tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas. Porque somente na paciência possuímos a vida. E São Pedro disse, possuindo as vossas almas na paciência dos santos. Que Deus nos ajude a aprendermos esta lição, assim como sabemos que o povo da sexta era aprendeu a paciência. Lemos a história das vidas destes grandes cristãos, que grande contraste vemos entre suas vidas e a nossa, porque eles eram tão pacientes e quietos, e hoje somos tudo menos vencedores, na super impaciência e na pressa. Até mesmo para que Deus cumpra a sua palavra, temos pressa. Então ele falando no sentido generalizado, disse, hoje somos tudo menos vencedores, na super impaciência e na pressa. Dificilmente você não encontra uma pessoa que está apressada por algo. E se ela não tivesse obtido aquilo, ela não tivesse tomado conhecimento de que um dia sua avó morreu e deixou muitas terras e coisas assim, e você já depois de velho, sendo o único herdeiro daquilo. Então descobre, mas aquilo não foi feito inventário. E você descobre então que tem aquela fortuna a seu respeito. Que você pode mexer com advogados, botar advogados naquilo, que então você tem possibilidade de herdar, porque não foi feito inventário, embora tenha passado 30, 40 anos, vão mexer com aquilo. Então você vai vendo possibilidades. Antes você nunca contou com aquilo. E daqui a pouco você começa a buscar meios para ver aquilo. E na medida que aquilo vai apresentando um quadro positivo, você vai se tornando cada dia mais exigente. Se você não tomasse conhecimento daquilo, você estaria em paz. Você não mexeria com aquilo. Você passaria toda a sua vida, nunca morreria de fome, etc. Eu estou fazendo uma ilustração. Mas o dia que alguém diz, você tem direito disso aqui, aí começou a coisa. Daquele dia em diante você passa a ser tentado por aquilo, você passa a ter razões
para agir em busca daquela herança, em busca daquilo que a lei te dá direito. E você então vai buscar todos os meios para conseguir aquilo. Mas antes de tomar conhecimento, você nunca teria aquele sofrimento. Mesmo que aquilo venha trazer algum gozo, algum prazer no futuro. Mas você não teria nenhum sofrimento de demandar, de agir, de correr para cima e para baixo e constituir advogados e coisas e entrar numa demanda. Acho que está muito bem explicado para mim. E eu estou vendo o quadro perfeitamente. Não sei se vocês estão vendo. Amém. Ele continua dizendo a eles: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então vamos voltar à bem-aventurança de sermos guardados. Mas não pense que a pessoa apressada e impaciente vai ser guardada quando ela for tentada. Nunca uma mulher será guardada se ela for impaciente. Nunca um homem será guardado na hora da tentação se ele for impaciente. Ele não pode ser guardado. E você vê quando a pessoa quer de todos os modos fazer uma coisa, comprar um carro, comprar um caminhão, vender uma casa e fazer aquilo, outro negócio, aquilo, isso, nada. Deus não vai correr, passar na frente. Ora, isso aí eu não sei por que ele fez isso com o falso profeta Balaão. Deus não vai passar na nossa frente e cercar com uma espada daqui e cerca daquela. Ele não faz isso, ele não precisa disso para guiar a seus filhos, a sua noiva. Ele passa a guiá-la através de uma pomba, do toque de uma pomba. É o Espírito Santo guiando um cordeiro. É uma pomba dirigindo um cordeiro, ainda que seja para o matadouro, para o monte, para a cruz, para o sofrimento. Então é aquela mulher guiada pelo Espírito Santo, paciente, aquele homem guiado pelo Espírito Santo, paciente, por isso é guardado dos passos precipitados, por isso ela é guardada, por isso ele é guardado dos negócios bobos, das tonterias, das falsas doutrinas. A pressa tem feito essas doutrinas de milênio. Eu disse sobre o peixinho que, tendo uma luz no focinho, entende de profundidades, e ele acha que é alguma coisa, mas chama ele para a altura que ele vai se espatifar todo. Ele tem uma luzinha no focinho, então ele fala muito bem de profundidades. Ele está na profundidade, ele não conhece outra coisa além daquilo. E ele está bem ali. E ele está satisfeito porque tem uma luz no focinho. E ele pode nadar e falar de profundidades. Mas Paulo falou de profundidade, largura, comprimento e altura. Ele podia ir lá no fundo, mas também podia ir lá em cima. Não resta dúvida. Mas o que eu quero afirmar para as irmãs e para os irmãos é isso. Essa pressa é que tem gerado essas coisas tontas dentro da mensagem. Nenhum homem tem confiança, a menos que seja um verdadeiro ministro chamado por Deus, de permanecer fiel, quieto diante do rebanho, embora o diabo esteja fazendo pressão para ele fazer a pedra virar pão. E Sadraque, Misaque e Abednego disseram: nosso Deus pode, mas não nos dobraremos. Há uma impaciência gerando credos, gerando doutrinas, gerando pensamentos e sempre levantando um novo sucessor, um novo líder, uma coisa assim. É o oitavo mensageiro, é tanta coisa que aparece, tanta coisa. Mas como guardaste a palavra da minha paciência, como tivestes paciência de ouvirem a demonstrações, exortações, de serem até feridos, e como tivestes paciência com a fraqueza um do outro, e como suportastes uns aos outros, as fraquezas até dos diáconos, do pastor, do ministério,
dos administradores e tudo mais. E como tivesses paciência e não fosses um cogitador da vida alheia, e não fosses um cogitador da própria mensagem, um vasculhador. E por que não puseste diante do povo a fazer promessas? Porque o povo está precisando de ouvir alguma coisa, o povo está precisando de alguma coisa nova, o povo tem que ver alguma coisa acontecer, porque senão eles me deixam só. O certo é este. O grande fato é este. Mas isso não aconteceu com Jesus. Ele disse: vocês também não querem ir? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui novamente vemos a superposição de duas eras, porque esta promessa tem a ver com o fim do período dos gentios, que culmina na grande tribulação. Oh, irmãos, e essa tentação continua. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Este verso não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e atravessará a tribulação. Não, mas ela sofrerá tentações. Se ele significasse isto, ele o teria enunciado. Mas diz: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação do Éden. Veja aí, ó, a torção da palavra. Ela será uma proposição muito convidativa, sustentada em oposição direta ao mandamento da palavra de Deus. E, no entanto, do ponto de vista da razão humana, ela será muito certa, muito esclarecedora e causadora da vida, de modo a enganar o mundo. Somente os eleitos não serão enganados. Somente os eleitos. Tem que haver uma porção para os manufaturados da mensagem. Tem que haver uma porção. Porque se o fundo clama, há um fundo para responder. Tanto no lado negativo como no lado positivo. Ou tanto no positivo como no negativo. Se o fundo está clamando por uma coisa nova, vai aparecer uma coisa nova. Agora, o que este fundo eleito clama? Não tenha dúvida, não precisa ninguém temer. A tentação virá como segue. O movimento ecumenical que tem começado naquilo que parece um belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo, que todos possamos ser um, torna-se tão forte politicamente que ela faz pressão sobre o governo para obrigar todos a se unirem com ela, quer direta ou através de princípios promulgados em leis, de modo que nenhum povo será reconhecido como verdadeira igreja, a menos que esteja sob domínio direto ou indireto do concílio. Os pequenos grupos perderão seus direitos, privilégios, etc., até perderem toda a propriedade e direitos espirituais com o povo. Aqui eu tenho uma referência na maior batalha jamais pelejada, que vocês conhecem bem, a história de Arnold. Aquele homem que levantou seus braços dizendo: hoje eu dou minha vida pela Suíça. E gritou para o exército, os alemães fortes, poderosos, disse: eu acabei de construir uma casa ali embaixo. Tenho minhas crianças e minha esposa, mas eu morro hoje pela Suíça. Levantou os braços e caminhou, sendo traspassado. Mas aquele exército tão poderoso ficou tão envergonhado com aquele ato que voltou e nunca mais incomodou a Suíça. Então, irmão Branham, completando esse assunto, ele diz: estas duas forças estão entrando em conflito agora mesmo. Justamente estamos na hora quando as enfermidades e outras coisas têm surgido por toda a terra. Têm sido tantas. E você vê, falou que cura, todo mundo está em cima. Os crentes são tentados a serem curados. São tentados porque as doenças são demais. São tentados com tantas outras coisas. São tentados por causa justa, por causa da comida, por causa do vestido. Estamos na hora quando as enfermidades e outras coisas têm surgido por toda a terra.
têm sido tantas. O pequeno exército de Deus está outra vez contra a parede. Ó, irmão, é o tempo quando deveria aparecer outro homem de Deus. É o tempo quando deveria aparecer outro Elias. É o tempo quando algo deve suceder. Exército de Deus, fechem suas mentes e não se detenham por um momento a pensar nas coisas que o diabo lhes oferece através dos sentidos, a tentação. Recorde, a palavra de Deus nunca falha. Encontramos a esses dois grandes exércitos. Quando o diabo vier como correntes de águas, assim como vemos hoje em dia, que disse Deus que faria, disse que o Espírito de Deus alvoraria a bandeira contra ele. O que guardaria nesta hora é a mensagem de Elias. Ele disse: precisamos de outro Elias. Mas ali estava aquele ministério que ele estava sentindo a necessidade dele. Mas vejam só, fechem suas mentes e não se detenham por um momento a pensar nas coisas que o diabo lhes oferece através dos sentidos. Sim. Recorde, a palavra de Deus nunca falha. Fechem suas mentes e não se detenham. Não se detenham por um momento a pensar nas coisas que o diabo lhes oferece através dos sentidos. Dos sentidos quer dizer da visão, da audição, do paladar, do olfato, do tato, da memória, dos sentimentos, dos afetos, da consciência, etc. Feche suas mentes. Se tem o Espírito Santo, não rejeitará de maneira alguma a palavra de Deus, como tudo que satisfaz sua alma. Mas se não tem, será enganado. Será enganado e ele entrará pelos sentidos. Então fechem suas mentes e não se detenham por um momento a pensar nas coisas que o diabo lhes oferece através dos sentidos. Você leva isso aí como a frase final, a recomendação final. Se Deus não pode te salvar através de sua palavra, Ele não pode salvar através de meio nenhum. Se Ele não pode salvar através da sua palavra, Ele não te salvará por outro meio. Se Ele não pode te falar aqui através da Bíblia e de sua mensagem, Ele nunca mais te falará de outra forma. Porque aqui está o Urim, está o Tumim. Está a palavra de Deus. O pequeno exército de Deus está outra vez contra a parede. Mas não se detenha. Feche suas mentes. Não pare um só momento a pensar nas coisas que o diabo lhes oferece através do sentido. E aí então você poderá perder todo o programa de Deus na sua vida. Senhor, que podemos nós fazermos mais do que isto, Senhor, pelo teu povo? Aí está a tua palavra. Cremos que, como ela é, a pura verdade, Senhor, na qual devemos nos segurar como entre a vida e a morte. Eu preciso da ajuda do Senhor para ficar nesta posição que acabo de ver aqui. Cada um precisa do Senhor para ficar nesta posição que acabou de ver. Não sei se todos puderam ver. Se chegam a ver, ainda é muito difícil ficar. E os que não veem, nem sofrerão por isto. Ó Deus, misericórdia, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que sustenta esta igreja e todos os teus filhos espalhados pela terra. Não nos deixe parar e darmos lugar a sentimentos, a afetos bobos e ficar matando, punhalando o nosso coração, entristecendo-nos. Não nos deixe parar, Senhor,
mas ajuda-nos a fechar a nossa mente, para que Satanás não use esta arma, não tenha direito na nossa vida de usar os nossos sentidos. Senhor, ajuda estas irmãs, estes irmãos, estas moças, essas crianças, esses moços, essas mães e pais, esposas e esposos. Senhor, meu Deus, como precisamos de Ti. Lembrando da fé dos profetas, da reverência e respeito que eles trataram a palavra do Senhor. Lembrando da fé dos apóstolos, o respeito e a reverência que eles tiveram para contigo. E lembrando da fé do profeta desta era, do respeito e a solenidade que ele tinha com as coisas do Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, que nos mantenha solenemente reverentes ante a Tua palavra, crendo de todo o coração. Sabemos que quem recebe esta promessa está tendo uma vida difícil, Pai, mas Te damos graças, porque isto é para filhos de Abraão. Em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, dá saúde ao Pai Santo, expulsa as doenças pela fé na palavra do Senhor. Os que vão usar essas peças de roupa sejam curados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Os pedidos estão diante do Senhor, as mãos que se levantam em favor de alguém, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, possa o diabo deixar aquela criatura nesse instante, quando há uma mão levantada a seu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Glória ao Deus vivo, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Amém, amém, aleluia. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, por seu grande amor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Se você ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, seja batizado por revelação divina, é certo? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e do seu amor, até nos encontrarmos com Jesus, Pelo seu poder e no seu amor.
só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor